para a palavra de hoje, já temos o tema aí. Repita comigo: o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse instante pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração para recebermos, entendermos a revelação da Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite de hoje, Pai, poderoso nome de Jesus. Os irmãos dizem amém. Então, queridos, o Evangelho é o poder de Deus para transformar. A palavra Evangelho no original significa boas novas, significa boas notícias. E Jesus foi esse que veio trazer da parte de Deus boas novas. Você pode dizer amém? Amém. E as boas novas que Jesus veio trazer da parte de Deus para todo ser humano, essas boas novas não são somente notícias. Essas boas novas é o Evangelho. E este Evangelho é o poder de Deus para transformar. Abra comigo sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Romanos capítulo 1, 16. O apóstolo Paulo diz, Romanos 1, 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, que foi para eles primeiramente oferecido. E Paulo aqui está escrevendo, falando: não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra salvação no original é sozo, que vai além da salvação do mundo perdido para levar o homem para o céu. Essa salvação, ela é abrangente. Essa salvação inclui levar o homem para o céu, mas inclui também fazer com que o homem possa viver o céu aqui na terra. Vamos poder dizer amém. Jesus, nesse coração, ele disse assim: Pai, seja feito, que irmãos, a sua vontade na terra, como ela é aonde? Nos céus. Ou seja, manifestando nos céus aonde? Na terra. E aqui nós temos esse Evangelho, que é o poder de Deus para salvar nos souls, ou seja, salvar o homem de uma maneira completa, restaurar, libertar, curar, tornar essa pessoa próspera, encher do Espírito Santo, e tornar uma pessoa melhor nessa vida e levar você para onde? Para o céu. Esse é o Evangelho. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar. Então, nós que comunicamos o Evangelho, nós precisamos comunicar esse Evangelho seguido de poder, ou seja, com demonstração de poder. Nós não podemos falar do Evangelho que cura e não orar a Deus de feios. Temos visto nessa casa, nessa igreja, ao longo de anos, vamos completar o ano novembro, 21 anos de igreja formada, e aqui temos visto tantas pessoas recebendo curas e recebendo, irmãos, milagres, porque nós pregamos, nós proclamamos o Evangelho de Jesus, seguido por milagres, curas, libertação, salvação e transformação de vidas. Quem aqui tem sido transformado pelo poder do Evangelho? Amém. Amém. E o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Ele nos transforma. Agora, não importa a condição que você esteja, não importa a condição que a pessoa se encontre, se ela realmente crê no Evangelho, o Evangelho é capaz de mudar qualquer situação. O Evangelho é capaz de transformar qualquer pessoa. Não importa se essa pessoa pode ser vista pelos outros como uma pessoa com um coração que, irmãos, tem endurecido. Você já ouviu alguém falar desse?
essa pessoa tem um coração muito duro, né? Essa pessoa é muito difícil. Se ela se expor ao poder do Evangelho, o Evangelho é capaz de transformar. Veja comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, por favor. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Paulo diz aqui em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente de que, irmãos, em palavra, mas de que, irmãos, em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem muito bem como nós procedemos diante de vocês. Olha o que Paulo diz: o Evangelho que eu anunciei a vocês, eu anunciei o Evangelho com demonstração de poder. O Evangelho com demonstração de poder. Nós que proclamamos o Evangelho, devemos proclamar o Evangelho com demonstração de poder. Você que crê no Evangelho, você deve crer nesse Evangelho que é capaz de manifestar o poder de Deus. Repita comigo, diga: eu creio. Diga: no Evangelho que é capaz de demonstrar e manifestar o poder de Deus. Irmãos, esse Evangelho é real. O Evangelho de Jesus é real. Observe que o Evangelho foi algo que chegou a nós há 2000 anos atrás, quando Cristo na cruz do Calvário morreu em nosso lugar e foi o nosso substituto. 2000 anos se passaram e este Evangelho continua transformando pessoas em todo o mundo. Vamos poder dizer amém? Amém? Em todo o mundo, em todos os países, em todos os lugares, pessoas continuam sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Tribos de índio, nações da África, países ricos do primeiro mundo, não importa se é Europa, se é América, não importa, não importa. Até mesmo países comunistas. O Evangelho, quando chega lá, ele rompe qualquer barreira e transforma qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, o que nós precisamos fazer é crer no poder do Evangelho, o Evangelho que transforma. Repite comigo: o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa crer no poder do Evangelho, que é tudo transforma. Jesus disse em Marcos 9, 23, ele disse: tudo é possível àquele que crê. Repita comigo: tudo é possível àquele que crê. Então esse Evangelho, irmãos, ele transforma tudo é possível. Não importa qual seja a circunstância que você esteja passando ou atravessando. Se você de fato crê no poder do Evangelho, nada é impossível. Abra comigo sua Bíblia, Marcos capítulo 11, versículo 23. Você que é da palavra da fé deve ser muito familiarizado por esse texto de Marcos capítulo 11, versículo 23. Ele diz bem assim: versículos 22 e 23, disse Jesus. Respondeu Jesus: tenho fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser ao que, irmãos, a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será o que, irmãos, feito. Claro que nesse texto Jesus não está falando literalmente de transportarmos o que, irmãos, montanhas. É claro que ele não está falando aqui literalmente de transportarmos o que? Prédios.
Ele não está falando dessas coisas físicas. Aqui ele está falando dessa montanha, simbolizando as adversidades da nossa vida. Seja qual for a adversidade que você esteja passando ou enfrentando, ele disse assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será o que, irmãos, feito. Ou seja, quando você libera o poder do Evangelho através dos seus lábios, através das suas confissões de fé, não importa a circunstância que você esteja passando, esse Evangelho é capaz de transformar. Amém? Eu tenho experimentado esse poder do Evangelho na minha vida pessoal, pastoral, profissional, familiar. Eu tenho provado o poder deste Evangelho, esse poder que é capaz de transformar qualquer circunstância. Eu não consigo enxergar nenhuma circunstância ou adversidade como algo que impossível. Quinta-feira nós pregamos sobre isso aqui no culto. Quinta-feira à noite falamos sobre o poder que nós liberamos através das palavras. E nós falamos sobre isso quinta-feira aqui, dizendo para a igreja que não há dificuldade, não há barreira, não há montanha que seja intransponível diante do poder de Deus. Aí você pode falar assim: pastor, mas isso é diante do poder de Deus. E quem sou eu? Você é um filho, é uma filha de quem? De Deus. E disse assim Jesus: se você crê em mim, você fará obras maiores do que aquelas que eu fiz. Se você crê em mim, a questão sempre está relacionada àquilo que nós cremos. Marcos 9:3, eu citei: tudo é possível àquele que crê. Aqui em Marcos 11 ele diz: se você não duvidar, mas se você crer que acontecerá o que você diz, assim, meus irmãos, será feito. Ou seja, sempre e sempre vai depender do quanto você crê. E para você crer, você precisa se expor diariamente ao poder do Evangelho. Se expor ao poder do Evangelho. Se expor ao poder da palavra de Deus. E quanto mais você abrir o seu coração para que a palavra de Deus entre na sua vida, quanto mais você abrir o coração para que a palavra de Deus penetre no seu coração, mais você vai crer nesse Evangelho com mais facilidade. E é essa questão que as pessoas às vezes pensam, que a vida de fé do pastor é mais fácil. Elas pensam que a vida de fé do pastor é mais fácil. Porque é pastor. Conseguiu isso porque é pastor. Deu certo porque é pastor. Não tem exceção. Deus não tem exceção. O que Deus fez por um, Ele fez por todos. O que Deus tem para um, Ele tem para todos. O que está aberto para um, está aberto para todos. Em Isaías 1:19 ele diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Ou seja, Deus coloca tudo disponível àquele que crê. Fala comigo, diga: Deus coloca disponível, diga, tudo àquele que crê. Então o seu esforço, meu querido, o seu esforço não é trabalhar arduamente para prosperar. O seu esforço é crer na palavra, que a palavra nos faz o quê? Prosperar. O seu esforço não é você ter que correr atrás dos médicos e mais médicos e mais médicos para receber um tratamento que um dia vai dar uma resposta favorável àquilo que você precisa. O seu esforço é crer na palavra que Cristo Jesus já levou todas as suas doenças e todas as suas enfermidades. O caminho que ele aponta para nós é mais fácil, irmãos. Esse caminho é mais prático. Só que as pessoas, muitas vezes, elas empreendem a sua força em tudo que é apresentado para elas como solução natural, humana, e depois que tudo isso falha, que tudo isso não dá resultado, aí elas se voltam para quem? Para Deus. Agora eu digo assim: Deus pode resolver. Deus pode fazer.
E muitas vezes a vontade de Deus não é que nenhuma situação chegasse nesse ponto, é que você já experimentasse um milagre de imediato, é que você já experimentasse a provisão da bênção de Deus sobre a sua vida de imediato. Agora a questão que acontece é que nós somos lentos para responder, nós somos lentos para crer, nós somos lentos para ler a palavra, somos lentos para nos expormos à palavra, somos lentos para estudar a Bíblia, somos desapercebidos. Às vezes nós passamos batido. Eu converso com pessoas, às vezes, que relatam para mim situações e eu tenho pensado para elas, interessante. Essa semana eu passei isso na reflexão que eu escrevi. Foi mesmo, né? Você leu? Não li não. Outro dia ele disse para mim, pastor, que a reflexão que você escreve era um texto grande. A pessoa não é capaz de ler uma reflexão, um texto desse. Você é capaz de ler um livro. Você é capaz de ler a Bíblia, a sua Bíblia. E os irmãos sabem que todos os anos eu digo para vocês que eu leio a Bíblia todos os anos. Hoje eu li sentado no meu sofá 20 capítulos de Isaías. Sentei Isaías capítulo 30 até o capítulo 51, lendo e estudando. Amanhã eu leio do capítulo 52 ao capítulo 66 e concluo o livro de Isaías. No mês de outubro, concluirei com tranquilidade mais uma vez a leitura da Bíblia. Fora os livros paralelos que eu leio, e muitas vezes para fazer uma reflexão, eu gasto às vezes 50 minutos, uma hora e meia, para fazer uma reflexão. Para entregar para você de manejado, para entregar para você de encorajando, para encontrar para você, para entregar para você, para lhe abençoar. E às vezes o retorno que a pessoa de volta dá é uma vida totalmente não condizente com aquilo que ela recebeu. Deus vai recebendo de volta uma comunicação. Pastor, o dia hoje está difícil, tantas coisas, mas eu escrevi sobre isso hoje. Se alegre na tribulação, se alegre na provação, louve a Deus, não importa a adversidade, não importa o tempo ruim, mas mais uma vez, nós somos lentos em nos aplicarmos a palavra de Deus e queremos rapidamente os resultados que a palavra de Deus, meus irmãos, oferece. E não funciona assim. Não funciona. Vocês não estão em uma igreja aonde os pastores procuram manipular ou enganar vocês. Vocês estão em uma igreja que brincam, que ensinam, que nós zelamos pela palavra de Deus. Nós não ensinamos vocês a dizer assim, venham à frente, vamos colocar a mão na sua cabeça e tudo vai mudar. Ensinamos sempre a vocês, se exponham à palavra de Deus e a sua vida nunca será mais a mesma. Amém. Ensinamos o caminho correto. Ensinamos o caminho correto da palavra de Deus. Cremos em imposição de mãos, cremos, cristãos cura, cristãos de libertação, mas com fruto da palavra de Deus. Porque se não for com fruto da palavra de Deus, nada acontece, irmãos. Nada acontece. A pessoa pode receber uma libertação de um problema e amanhã voltar para outro pior. A pessoa pode ser curada de uma doença e amanhã cair numa doença pior. Por causa de quê? Porque Deus não curou? Não, Deus curou de fato. Mas porque a pessoa negligenciou por continuar seguindo a palavra de Deus. Mas o Evangelho tem poder para transformar. Todo aquele que crê, que volta a dizer, não tem exceção. Repite comigo, diga, Deus não tem filhos prediletos. Diga, com Deus não existe exceção. Deus não. Esse Evangelho está para cada pessoa. Jesus, quando esteve aqui, ele curou todos, de todas as doenças e todas as enfermidades. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4.
versículo 23 e versículo 24, está escrito: Jesus retornou para Galileia, fazendo o que, irmãos? Fazendo o que, irmãos? Ensinando. Pastor Heleno, muitas vezes ele enfatiza o quanto Jesus investia o seu tempo ministerialmente, falando o que? Ensinando a palavra. E na maioria dos milagres que você vai ver Jesus realizando na Bíblia, sempre foi precedido por um tempo de quê? De ensino. E o que era que Jesus Cristo ensinava? Ensinava o que, irmãos? O Evangelho. Ele ensinava e encorajava as pessoas a fim de que elas pudessem crer no poder da palavra. E diz assim, que ensinava nas palavras deles, pregando as boas novas, que era o Evangelho do Reino, e fazendo o que, irmãos? E curando algumas enfermidades, algumas, irmãos, todas. Repita comigo, diga: Jesus cura todas as doenças, todas as enfermidades, todas. Eu não aceito nenhuma doença e nenhuma enfermidade. Eu não aceito perto das pessoas que eu convivo nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Sempre que alguém me relata algum problema de saúde, a minha resposta imediata sempre é: vamos crer e vamos, irmãos, e vamos orar. A minha resposta nunca é assim: já foi médico, já foi para o hospital, já correu para o médico, já correu para o hospital. A minha questão sempre é: já orou, já impôs as mãos, já ministrou a palavra, porque eu creio no poder do Evangelho. Eu certa vez estava com a pastora Sandra na casa de uma amiga nossa, nos Estados Unidos, e essa apóstola Sandra, a esposa do pastor Isaías, estava sofrendo com muita dor de cabeça, com enxaqueca. Ela, inclusive, não tinha saído para alguma atividade no dia anterior, porque estava com muitas dores. No outro dia, havia acordado com muitas dores ainda. E enquanto eu estava na cozinha fazendo café, ela disse assim: Jairzinho, faça um café para mim também, por favor. E eu perguntei: como é que você está? Ela disse: ainda estou com muitas dores na minha cabeça. Eu disse: ok, senta aqui. Ela sentou. Quando ela sentou, coloquei as mãos na cabeça dela e disse assim: Cristo Jesus vai curar você agora. Desapareça agora em nome de Jesus. Quando eu comecei a orar, eu estava crendo, independentemente. Mas quando eu comecei a orar por ela, eu percebi a unção de Deus fluindo no meu corpo, das minhas mãos, e tocando a vida dela. Instantaneamente, a cura se manifestou na vida dela. E ela parou e disse: uau! Eu falei: o que foi? Ela disse: estou completamente mudada. Que poder foi esse? Meu Deus, que poder foi esse? Eu disse assim: é poder de Deus. Não tem caminho desse caminho. Eu já disse para os irmãos que eu já orei com muitos mortos e nenhum ainda ressuscitou. Mas eu continuarei orando. Continuarei orando. E não vejo a hora, quando eu lá no mundo, quando eu estou muito preocupado, para a glória de Deus. E ver o povo correndo. Porque o povo é assim, na hora que o povo começa assim, tem o medo de outro lado. Não é assim? Mas eu creio no poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição faz parte do pacote do poder do Evangelho. Nós podemos entender. E esse poder da ressurreição não é exceção para algumas pessoas. É um poder acessível para todo aquele que crê. Então Jesus, ele curou de todas as enfermidades e doenças entre o povo. A questão é que as pessoas aceitam as doenças e aceitam as enfermidades. E hoje, mais ainda, é muito comum as pessoas aceitarem
laudos médicos para irem atrás de benefícios e de assistência social do governo. Elas fazem isso para poder realmente aceitar. Acredito que uma vez em Natal, no Rio Grande do Norte, não eu, o pastor amigo meu que estava comigo, fizemos ali uma conferência de comunidades em uma cidade chamada Riachuelo, no Rio Grande do Norte, e esse pastor orou por uma mulher cega e essa mulher foi curada. E acredito que na outra semana a mulher foi na igreja, pediu o pastor para desorar por ela, para ela voltar a ser cega, para ela continuar com o benefício do Deus. Ela foi pedir para o pastor desorar. Ela falou, nossa, mas eu tinha uma cobertura. Ensina o Deus que faz milagres. Não é o Deus que faz maldição. E a mulher ficou chateada com o pastor, porque ela foi para a cegueira e ela perdeu o quê? O benefício. Vocês estão vendo essa situação, mas hoje eu vou falar deles. Muitas pessoas fazem isso através de laudos, para dizer, eu tenho que ter. Eu tenho tal problema. Ele trouxe isso, se você tem, ou se o filho seu tem, você não deve buscar o benefício, deve buscar assistência como por um momento, mas não como algo definitivo da sua vida, nem para a vida dele, e a partir de agora começar a aceitar esse mal como se fosse a verdade absoluta, definitiva para a sua vida ou para a vida dele. Não, de forma nenhuma. Eu creio no milagre, no poder de Deus que transforma de qualquer situação. Eu já coloquei aqui um testemunho, e aqui isso já tem muitos anos, mas está na internet. Você pode colocar no YouTube, testemunho do pastor Marcos Antônio. Não é Marco Antônio esse que está vindo. É de um pastor Marcos Antônio. E esse pastor, ele vegetava na verdade. Ele não era somente uma questão, ou TDAH, ou qualquer outra coisa, síndrome e tal. Ele tinha um quadro vegetativo. Esse pesquisar aí o esse direitinho. Bota aí, pastor Marco Antônio, bota aí, foi claro. E ele tinha uma doença muito degenerativa, mas era um quadro, ele não tinha coordenação do ele dependia da sua avó. Ele não recebia assistência de pessoas, ele se arrastava pelo chão, porque ele não tinha os 90 minutos. E a sua avó recebeu a palavra e começou a declarar. Eu a palavra de Deus sobre a vida dele. Ela começou a declarar. E Deus começou a operar na vida dele. Deus começou a operar na vida dele. E gradativamente a palavra de Deus foi transformando toda a parte dele neurológica. Era um problema neurológico, degenerativo. Deus curou. E Deus o curou de uma maneira sobrenatural. Ele disse que na primeira vez que o plano de Deus veio sobre ele subiu na bicicleta, sem nunca ter aprendido a pedalar. E ele pedalou o dia inteiro, porque ele foi curado. E ele começou a ter uma progressão tão milagrosa na vida dele, que ele aprendeu a ler, ele aprendeu a dirigir, tirou a habilitação. Ele foi crescendo, ele aprendeu inglês, e ele ainda carrega os jeitos físicos e mentais. Ele disse que um dia ele estava no aeroporto, quando viajava para pegar a palavra de Deus. E duas americanas, falando em inglês, perto dele, disseram assim: que graça a Deus, Senhor, que graça a Deus, todo feio, mal tratado.
E ela começou a falar mal dele, com o brasileiro, em inglês, pensando que ele não sabia inglês. E ele, na hora, se levantou e falou para ela em inglês. Ele me repreendeu, todo demônio cachorro, das duas da bola, e as duas caíram no chão, despejadas. Depois ele orou por elas, por libertação da mulheres. E esse homem hoje percorre o Brasil, testemunhando o que Deus fez na vida. Ele disse que em um momento na vida dele, ele andou pela inspiração da fé da sua avó. Mas depois, quando a sua avó partiu, ele disse: agora é comigo, agora é com a minha fé. E ele começou a exercer essa fé, a não aceitar. Essa é a questão. Porque existem situações de doença, de enfermidade, que você como pai, que você como mãe, você como pessoa, que é em você não tem culpa de acontecer. Mas existe um caminho que a palavra de Deus aponta, e esse caminho é o caminho da fé, que todo esse quadro pode ser mudado sobrenaturalmente. Vamos todos dizer amém? Eu creio, eu estou aqui já dando testemunho. Eu estou mostrando na palavra o que Jesus fez. E olha o que disse aqui: todas as doenças e enfermidades do povo, próximo versículo 24, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que sofriam de irmãos de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele fez o que, irmãos? Ele curou, ou seja, ele curou todos de todas as doenças e todas as enfermidades. E aqui está destacado endemoniado, paralítico, loucos, ou seja, problemas neurológicos, problemas físicos, outros e outros problemas. Ele fez a obra completa. Por quê? Porque Jesus estava anunciando o poder do Evangelho. Para ti que o poder do Evangelho, para ti que crê no Evangelho, olhe pelo seu filho, olhe pela sua esposa, olhe pelo seu pai, comece a declarar, comece a orar, comece a ir com as mãos, e você vai ver o poder de Deus se manifestando. O pastor Heleno, Thelma, aqui conhece, os irmãos aqui, alguns conheceram, a pastora Ciene, conhecem, que ela foi diagnosticada, né, a pastora Ciene, com Alzheimer. E ela vinha num quadro assim, bem delicado com a questão do Alzheimer. E um dia eu conversei com a Vitória, falei: Vitória, a neta dela, Vitória, comece a declarar a palavra sobre a sua avó. Não aceite esses baldes, comece a orar, comece a ir com as mãos. Todos os dias, Vitória, põe as mãos sobre a sua avó. Todos os dias, olha por ela, você vai ver Deus agindo. Comece a ministrar a palavra, ore em línguas com ela, coloque em louvor, ministre a palavra para ela, e você vai ver a palavra se cumprir. E Vitória começou a fazer isso. E quando foi recentemente agora, ela disse: pastor, é impressionante a melhora que a minha voz está tendo. É impressionante. Essa semana eu estive lá, que eu conversei com o Ciene, ela, quando eu entrei, me reconheceu, conversando, alegre, a fisionomia é boa, bem, interagindo com a linguagem, caminhando, se movimentando, mas ela estava, eu acho que foi a última vez que eu estive assim, com o quadro bem mais debilitado, parada, quase nem conseguia andar, e hoje tem uma resposta. Por quê, irmãos? Porque a palavra está sendo liberada, a palavra está sendo proclamada. Então, há poder no Evangelho, há poder para transformar. É porque eu vou dizer o mesmo ponto. Nós nos acomodamos nessa vida, simplesmente paramos e nos acomodamos, aceitando diagnóstico, relatório, situação, como sentença final. Como se essas pessoas tivessem a palavra para irmãos final. E nós sabemos que o Evangelho muda qualquer situação. Em uma imposição de mãos na igreja, em um ato de fé na sua casa, coisas extraordinárias podem acontecer. Os irmãos lembram muito bem do testemunho que eu já contei aqui de meu jovem Carol. Fez um concurso da Polícia do Estado, para a Polícia do Estado, passou. Foi chamada, fez o teste da aptidão física, passou no teste.
E quando já estava exercendo a função, foi fazer uma atividade física. E quando fazia atividade física, teve um gatilho que ela teve um problema neurológico. E essa garota, que era saudável, que havia passado no exame da atividade física, no teste, estava agora enferma, desviando, namorando com o filho de um pastor amigo meu. Eu conheci esse garoto desde criança, e todo mundo chegava para ele e dizia assim: Júnior, nome dele, deixa essa menina, como é que você vai namorar com uma garota dessa que está morrendo? Como é que você vai namorar com uma pessoa dessa? Deixe ela. Ele: não, mas eu vou com Carol. Eu vou com Carol, não deixa Carol. Ele não vai abandonar Carol. Eu vou com Carol. E Carol fazendo exame aqui, e sem resultado, sem nenhuma resposta clínica. Bateu no estado de Sergipe, foi para São Paulo, e os diagnósticos eram sempre os piores. Não tem jeito, degenerativo. Ela que era uma moça jovem, saudável, agora estava desviando, totalmente magra, aquela coisa bem horrorosa. E o namorado dela, fiel ao lado dela. Eu trouxe um rapaz de Natal, um ministro, para vir pregar nessa igreja. Ele foi cuidado de AIDS em Natal, e ele veio pregar aqui na nossa igreja. E eu falei para a família: traga Carol para o culto. E Carol veio para a igreja. Carol subiu essa igreja, colocaram ela em uma cadeira plástico, ela subiu, os irmãos transportando ela, colocou ela e ela veio andando toda torta, e aqui ela ficou nessa primeira cadeira sentada toda torta, e o ministro pregando, testemunhando esse milagre. Em um momento do culto, ele disse assim para ela: Carol, falou: você se tem noção do nome dela? Falou: jovem, fique em pé, por favor. E eu comigo pensando: meu Deus, essa mulher fica em pé. E ela ficou em pé toda torta. E ele disse assim para ela: jovem, comece a dançar diante do Deus. Olha que negócio. Comece a dançar pela fé. E ela começou a fazer movimentos. Inicialmente, aquela coisa realmente muito fina. E passando constante. E ela fazendo os movimentos. E ele continua dançando. Quando ele deixa ela tocando. Deixa ela tocando. E ela foi dançando, se esticando, e o corpo foi reagindo. Quando ele deixa tocando ela, tocando. Daqui a pouco ela estava descendo. Nossa, saiu dessa igreja andando, desceu as escadas andando. E desse dia por diante, a cura foi progressivamente se manifestando na vida de Carol. Carol voltou à sua vida normal. Carol casou com o Júnior. Tem quantas filhas? 3 filhas. E os médicos disseram: ela não pode ter filha, ela não pode engravidar, ela não pode. Mas sabe o que Carol fez? Carol não aceitou nenhum diagnóstico como uma palavra final decisiva na sua vida. Irmãos, o poder do Evangelho é quem tem a palavra final. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E Paulo disse assim: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A questão é você crer no Evangelho. Esse Evangelho que muda as circunstâncias é o mesmo Evangelho que transforma pessoas. Esse Evangelho não tem o poder para transformar pessoas. Esse Evangelho tem o poder de manifestar provisão sobrenatural na sua vida. Você não pode aceitar um padrão na sua vida que não seja um padrão que Cristo Jesus redimiu você e me redimiu para nos estabelecer nele. Porque a vontade de Deus é essa. A Bíblia diz em Atos 3,13 que Cristo Jesus, ele levou sobre si no madeiro as nossas maldições. E eu falei sobre isso quinta-feira aqui. Cristo foi o arbítrio em nosso lugar. Ele levou em nosso lugar toda a maldição da lei.
Mas o interessante, Gálatas 3:13, diz assim, que Cristo levou a maldição da lei. E se você vai ler, Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, são para 13, porque o primeiro não conta, como diretamente com uma vez. Mas do versículo 2 ao versículo 14, são relatos de bênçãos para aquelas pessoas que cumprissem com a lei. Bendito vai ser no campo, bendito no trabalho, bendito na família, nos negócios, é só bênção. As bênçãos da lei para aquelas pessoas que obedecessem o que? A lei, em Deuteronômio capítulo 28. Mas do versículo 16 em diante, até mais ou menos lá em 60, é só maldição. Aí diz assim, que Cristo Jesus levou o quê? A maldição da lei sobre si. Mas não diz que ele trouxe para nós a bênção da lei. Não diz que ele trouxe a bênção da lei. Ele diz que ele levou as maldições da lei para que pudéssemos receber as bênçãos de quem? De Abraão. Porque as bênçãos de Abraão são maiores do que as bênçãos da lei. Porque as bênçãos da lei continuariam sendo condicionadas às obras. Mas a bênção de Abraão é pela fé. Ele diz, por isso que ele nos trouxe a bênção de Abraão. E Efésios 3 diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por qual fez o que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu sou abençoado. Mais uma vez, diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou suprido. Diga, eu sou uma pessoa próspera. Mais uma vez, a Bíblia de quinta-feira, mais uma merenda para vocês aqui. Eu disse que você tem que se ver como uma pessoa próspera. E eliminar da sua linguagem essa frase de ser falando. Quando ele vai comprar alguma coisa e ele pergunta o preço e ele fala, é caro. Misericórdia, é caro demais. Não, sabe de Cristo que o texto aqui é caro? É caro demais. Outros dizem assim, é fora da minha realidade. Eu, como pobre miserável, comprar isso? Não, é caro demais. Eu disse, elimine do seu vocabulário essa palavra, é caro demais. Mas, pastor, mas se é caro, vai acontecer o quê? Você vai dizer apenas, ainda não é o momento. Mas, mais cedo, mais tarde, eu vou adquirir isso. Amém? Não é que é caro. Você tem um momento, não tem o quê? Condições. E você vai dizer, ainda não é o quê? O momento. Amém? Então, quando a sua esposa passear com você no shopping, entrar numa loja e falar assim, você pode comprar isso, mas para é caro. Não, você não vai dizer isso. Você vai apenas ser mais gentil com ela, mais delicado, e vai dizer, meu amor, você merece muito mais do que isso. Mas ainda não é o momento. Eu vou lhe dar isso, mas ainda não é o quê? O momento. Ao invés de fazer aquilo que os nossos pais fizeram com a gente, nos enganaram. Vai passar por um lugar caro, ele dizia o quê? Na volta a gente compra. E nunca mais voltar para aquele caminho. Nunca mais voltar para aquele lugar. Nunca mais passar em frente àquela loja. Nunca mais passar por aquela loja. Não é assim? Não é assim? É exatamente assim. Mas, segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz: vocês não conhecem a graça do Senhor Jesus. Vocês não conhecem a graça dele, que por amor de vocês, ele se fez pobre, para que, pela sua pobreza, vocês se tornassem o quê? Ricos, supridos. E Filipenses 4,19 diz: meu Deus, segundo sua riqueza e glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho, escute bem, o Evangelho, ele é capaz de quebrar por todo o ciclo de pobreza da vida de qualquer pessoa. Repita comigo, o Evangelho tem o poder de quebrar o ciclo de pobreza na vida de qualquer pessoa. Não importa se seu avô, se foi seu pai, se a sua condição até aqui. Por isso que disse assim Jesus, em Mateus 4, diz assim, que aos pobres, o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me enviou para curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar as boas novas aos pobres. Porque o pobre, aquela pessoa pobre materialmente, ela precisa aprender os princípios da palavra, colocá-los em prática, a fim de que ela o quê? Prospere. Porque é o único meio dela sair do quê? Deste caminho de pobreza. Espiritualmente, Cristo já redimiu, Cristo já fez a obra, mas se a pessoa não praticar os princípios da palavra, ela não vai viver aquilo que Deus quer que ela viva, a realidade. Mas a questão é, o Evangelho tem esse poder de nos tornar pessoas prósperas, supridas e bem-sucedidas. Quantos podem dizer amém? Então é só para isso que o Evangelho, estou pregando aqui várias coisas, dizendo que ele é capaz de fazer. Esse Evangelho ele é capaz de transformar qualquer pessoa em Deus. Qualquer pessoa. Eu ouço as pessoas às vezes dizem assim, mas fulano tal tem coração duro. Não diga isso. Não diga isso. Porque se você ficar falando isso, coração duro, coração duro, coração duro, coração duro, essa pessoa vai mudar, irmãos? Não. Cabeça dura vai mudar? Não. Não vai mudar. Então você não tem que lançar essas palavras. Você tem que falar sempre assim, deixa eu trabalhando, deixa eu trabalhando, deixa eu trabalhando. É assim. Porque para Deus não tem coração duro, irmãos. Não tem. Em Jeremias, capítulo 23, 19, diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça e quebra a pedra. A palavra é como um martelo que quebra, meus irmãos, a pedra. Não tem essa questão do coração duro. A questão é a pessoa se expor à palavra de Deus. Se a pessoa se expõe à palavra de Deus, tenha certeza que o coração vai ser, irmãos, transformado. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela penetra até o ponto de dividir o quê? Algo espírito. A palavra de Deus vai no profundo. Ela alcança o coração do ser humano. Aquela pessoa que parecia ser inalcançável, aquela pessoa que parecia que não teria jeito, irmãos do Evangelho, é capaz de transformar qualquer pessoa. Para Deus não existe coração que, irmãos, duro. Quem era Saulo? Quem era Paulo na Bíblia? Era o perseguidor do cristianismo. Bastou o encontro com Deus. Bastou o encontro com a glória de Deus. Não precisou nem que a palavra fosse pregada para ele. No primeiro encontro, ele caiu dos joelhos e simplesmente disse assim: quem que vai ser? Para que eu o adore. Agora, vocês pensam que essa transformação na vida de Paulo aconteceu assim só porque Deus escolheu Paulo? Não. Quando você vai ler Romanos capítulo 16, nos últimos versículos de Romanos, Paulo, quando está escrevendo carta da carta, e mandando recomendações, ele diz assim: mandem também saudações aos meus familiares que estão em Cristo Jesus antes de mim. Ou seja, antes que Paulo tivesse se convertido, já tinha familiares dele que eram irmãos convertidos. E, obviamente, esses familiares de Paulo fizeram o que com ele? Oraram. Ou eles ficaram para qualquer jeito. Esse aí não se converte nunca. Quem já ouviu alguém falar isso? Esse aí não se converte nunca. Esse aí não tem jeito. Isso aí não vai mudar nunca. Não podemos falar isso, não. Nós temos que liberar a palavra de fé. Deus transforma, o Evangelho transforma. Se essa pessoa der lugar, se ela se expor à palavra, se ela começar a ouvir a palavra, Deus transforma. Nós podemos dizer amém. Deus transforma. Mas isso aí eu envergonhava. Pois bem, Madalena foi liberta. Em Marcos capítulo 5, Jesus, quando se deparou com ele, Madalena foi liberta. Esta aqui é uma endemoniada, Maria Madalena, Lucas capítulo 8.
da qual havia saído 7 demônios. Olha, e 7 Maria Madalena? 7 demônios. Será que essa mulher era atribulada? Se um demônio já atribula, será que Maria Madalena era atribulada? Era atribulada. E diz bem assim a Bíblia, da qual saíram 7 demônios. Ah, mas essa pessoa é muito religiosa. Primeiro Coríntios 4:4 diz que nós temos que orar pelos incrédulos, para que resplandeça sobre eles o brilho da glória de Deus. Porque Satanás cegou os olhos do seu coração. Nós temos que orar, Senhor, quebra a cegueira espiritual na vida desta pessoa. Ao invés de ficar falando, não tem jeito, isso aí é um religioso. E a pessoa mesmo pode até se autoproclamar: eu sou religiosa mesmo, eu sou essa pessoa religiosa de pé roxo, eu não mudo de jeito nenhum. Não, eu virei evangélico nunca. Eu parei evangélico nunca. Continua, Senhor, eu experiência. Senhor, levanta pessoas. Senhor, aproxime pessoas dela. E Deus fazer o quê? A obra. É fazer a obra. João 8:32 com esse deixa a verdade integral do Evangelho e a verdade luz e libertará. Gálatas 5:1. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é capaz de libertar qualquer pessoa de qualquer problema, de qualquer prisão, de qualquer vício. O Evangelho tem poder para libertar. Se é droga, se é bebida, se é ligado a sexo, a prostituição, a promiscuidade, qualquer vício de jogo, qualquer vício, o Evangelho tem o poder para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se expõe a palavra, abra o seu coração, seja fervoroso, participe de tudo, se enche de tudo. É culto de terceira, estou na igreja. Tem discipulado na terça, eu vou para a igreja. Tem conferência, eu vou para a igreja. É conferência de mulheres, eu vou ajudar na igreja. É de homens, vou participar na igreja. Tem jogo de homens crentes, vou participar. Tem culto, estou dentro. Tem programação, eu quero participar. Eu quero estar participando de tudo. Se encha da palavra. Dê espaço no seu coração para o Evangelho e você vai ver a sua vida se transformar. Nenhuma transformação acontece instantaneamente. Nem Paulo foi transformado instantaneamente. Ele se converteu instantaneamente, mas a transformação dele foi gradativa. Não foi instantânea. A transformação ela não acontece instantaneamente na vida de ninguém. Para que o Evangelho possa transformar, mudar qualquer pessoa, é imprescindível que ela se exponha à palavra. Em Atos 16, mostra uma mulher chamada Lídia, vendedora de pão. Eu gosto muito desse versículo, porque fala que Paulo foi para um lugar perto do rio, a fim de procurar um lugar para orar. E quando Paulo chegou ali, encontrou perto do rio algumas mulheres. E dentre elas havia uma chamada Lídia, que era vendedora. Vendedora, logicamente, é uma pessoa muito comunicativa, sim ou não? Então, Lídia, provavelmente era uma mulher muito comunicativa. E se ali na beira do rio tinha muitas mulheres, e ali ela estava como uma vendedora, certamente ela foi olhando, ela foi pegar a mulher no laço, né? Enquanto as mulheres estavam ali, lavando as roupas, lá estava ela vendendo o quê? Fazendo o seu negócio ali, já com as mulheres. E Paulo chega ali, começa a pregar o quê? O Evangelho. Para aquelas pessoas que estavam na beira do rio, aí eles venceram e o Senhor abriu o coração de Lídia. E ela creu no Senhor Jesus. Sendo batizada, não só ela, mas como todos a sua casa.
O coração se abriu e ela fez o que, irmãos? Abraçou a palavra e a fé. Amém. É isso que veio. É isso que você precisa fazer. Seu coração se abre a palavra, você vai lá e tesoura a palavra, o seu coração, abraça a palavra e abraça a fé. O que é que eu tenho que fazer como cristão agora? Como cristão? Primeira coisa, se batizar. É se batizar quem? Vou batizar. Depois tem que fazer o que? Aprender a palavra. Deve ter palavra para aprender a palavra. Tem que fazer o que mais? Tem que arrumar a vida. Como é que a sua vida é assim? Depois da pessoa vida. Começa a colocar a sua vida em ordem. Começa a servir a Deus. Se engaja com a igreja e você vai crescer. E daqui a pouco, o plano de Deus vai ser escrutinado para você. Você pode dizer, eu ouvia muito com a pastora Sandra de uma pessoa. Isso pode vir, pessoal. Eu ouvia muito com a pastora Sandra de uma pessoa assim. Ela dizia assim, sempre, eu não sei qual é o meu ministério. Eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Aí eu dizia assim para ela, sirva a igreja, sirva a Deus, e você vai descobrir. Não, mas eu quero saber qual é o meu plano. Sirva a Deus. A servir a igreja, os solidários, começa a servir. Enquanto você estiver servindo, Deus vai mostrar o próximo passo. Ah, não, mas eu quero saber qual é o ministério. Eu quero entrar direto logo no ministério. Não acontece assim. Os anos se passaram, essa pessoa saiu daqui da igreja, mas eu ainda tive contato com ela. E ela continua vivendo fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus, ele vai sendo revelado àquelas pessoas que vão se envolver, servindo, cooperando, participando, nós podemos ir para ela. Nesse mesmo tempo, nós podemos ir para ela. Qual se interessa?